E a gente fala agora sobre a alopecia. É uma condição clínica que leva à perda de cabelos e pelos corporais. O repórter Vinícius Mecenas conversou com um especialista que explicou as causas, a importância do diagnóstico e o tratamento adequado. Exatamente. Essa é uma condição médica que tem chamado a atenção de muitos especialistas por conta justamente desse comprometimento da saúde do indivíduo. E a gente vai entender um pouco mais, sobre essa doença com um dermatologista que é especialista no assunto, o Dr. Pedro Dantas. Doutor, eu já queria começar ali questionando quais são os sintomas, quais são as condições de uma pessoa que tem alopecia. Pois bem, Vinícius, na verdade agora isso ganhou muito notoriedade, por conta do que aconteceu no Oscar, com aquela notícia da esposa do Will Smith, e que teve toda aquela consternação geral por conta do que aconteceu, mas que positivamente chamou atenção para essa doença que é bastante frequente, é uma condição clínica que não tem gravidade, A alopecia areata ela se apresenta com surgimento de algumas áreas de perda de cabelo localizada, e essas áreas de perda de cabelo, elas não levam a uma doença sistêmica, mas levam a um impacto muito grande na qualidade de vida dos pacientes. E a gente ainda percebe com muita frequência essa questão do preconceito para as pessoas que têm essa condição. Perfeito, Vinícius. A gente tem uma associação muito grande no nosso meio da alopecia, que é a queda de cabelo, com câncer, neoplasias em geral. Na verdade, o que derruba o cabelo não é o câncer, e sim a quimioterapia. Só que a alopecia areata não tem nenhuma correlação com doença neoplásica. Então, é uma doença autoimune, O próprio organismo, ele destrói o folículo piloso em algumas determinadas áreas, e ela tem vários graus. Ela pode ser muito leve, de ter uma pequena placa com queda de cabelo, até uma extensão muito grande, tomando todos os cabelos do corpo e do couro cabeludo. Perfeito. E é importante a gente falar sobre isso também, porque algumas pessoas acham justamente que tem algo a ver com o câncer de pele, Porque tem essa questão da queda, então a gente realmente tem que procurar primeiro um especialista, para ter um diagnóstico preciso. Exatamente. O diagnóstico da alopecia, ele é muito importante, da alopecia areata, porque ele é uma condição tratável. Então existem tratamentos que vão ajudar nessa repilação do couro cabeludo do paciente, e isso vai ter um impacto direto na qualidade de vida, Como ele se relaciona com as outras pessoas. Então existem vários tipos de tratamentos e alternativas que podem trazer. Cada tipo de alopecia, a gente tem um monte de alopecia, a areata é uma delas, requer um tratamento diferenciado. E para identificar qual é o tipo de alopecia e qual o tratamento adequado, o ideal é procurar um especialista. Mas como é que funciona normalmente esse tratamento? É algo procedimento cirúrgico? São medicamentos? Como é que funciona? A alopecia areata, como eu disse, por ser uma doença autoimune, então o organismo ele começa a destruir o próprio pelo. Então, parte do tratamento é justamente na imunossupressão, da gente inibir essa resposta imunológica. Isso é feito com medicamentos por via oral, mas principalmente com medicamentos injetáveis no couro cabeludo. Então, são injetados alguns medicamentos tópicos também que o paciente pode levar para casa. Então, tudo vai depender da gravidade e da extensão da alopecia areata. Nesses casos que são tratados, a gente costuma ver uma boa repilação, mas trata-se de uma condição crônica. Então, mesmo tratando, o paciente repila, mas ele tem aquela tendência até a queda. Existem alguns fatores de estresse, de agravamento e de desencadeamento da alopecia que eu acho que vale a pena a gente falar, Vinícius. O principal é o estresse mesmo. Então, o estresse, mas também traumas físicos e eventualmente até quadros infecciosos, podem levar ao surgimento dessas placas. Então a pessoa tem a tendência genética e alguma coisa serve de gatilho para que essas placas comecem a aparecer. Então no tratamento costuma haver repilação, mas o paciente está sempre sujeito a recidivar, quer dizer, a reaparecer as lesões.